5, 4, 3, 2. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos juntos comentando a lição de número 11, lição da classe dos jovens, onde estaremos aprendendo sobre antecipar o plano de Deus, ou seja, nós vamos trabalhar aí a terceira tentação de Jesus. Seria o tema geral da nossa aula de hoje, não é? No caso, a lição de número 11 está titulada assim: Antecipando os planos de Deus. E aqui no canal nós vamos colocar um título dentro dessa questão da terceira tentação de Jesus, porque a primeira nós já temos conhecimento, a segunda e a terceira agora, não é? Nós vamos trabalhar aí a questão da glória deste mundo, o que é que se faz, o que é que o inimigo das nossas almas, o inimigo do projeto de Deus, do plano de Deus, trabalha para desvirtuar a igreja dentro do propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, não é? O texto bíblico em classe está pautado em Mateus capítulo 4, verso 8 a 11 e Deuteronômio capítulo 6, verso 3 a verso 14, né? E o texto no versículo 8 do capítulo 4 está escrito: novamente o transportou o diabo a um monte e mostrou todos os reinos deste mundo e glória dele. E disse: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus dará ordem ao Senhor teu Deus. Então disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. No capítulo 6, verso 3, do livro de Deuteronômio, está escrito assim, versículo 6 do capítulo 3. Ouve, pois, ó Israel, atenta agora aos que guardes, atenta que os guardem, para que não te suceda muito e te multiplique, como te disse o Senhor teu Deus, os teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás só o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Enfim, é uma parte do decálogo, né? Que tem aqui a chamada desta proposta bíblica. Não é? Dentro dessa questão, a intenção do diabo ali era fazer com que Jesus tirasse o foco do que era o propósito de Deus, né? E isso, graças ao Senhor, jamais aconteceu. Ele sempre veio focado com o projeto de salvar, né? Então não podia fugir. Se Jesus foge desse propósito, nós estávamos perdidos. Então jamais podemos antecipar o que Deus tem para nós, nem negociar a nossa adoração e o serviço do Senhor. Jamais isso pode acontecer. Então, nesse negócio aqui, já está mudando. Nessa primeira tentação foi um cenário, na segunda tentação um outro cenário, e agora muda o cenário outra vez, né? O que Satanás tenta oferecer, né? Dentro desse conceito, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Pelo contrário, o mundo que Jesus veio para salvar, ele trabalha em cima disso. O propósito do povo do deserto, o esquecimento da ingratidão, o esquecimento, ingratidão e adoração, é o que devemos trabalhar isso, né? Então, quando vamos iniciar esse pensamento, esse raciocínio, nós vamos ver que a última tentação direta contra o Senhor, contra Jesus, Satanás, ele tenta motivar a Jesus a antecipar o que Deus já havia reservado para ele. Então, te darei isso aqui se prostrar me adorares, é uma proposta que ele tentou antecipar. Então, havendo todas as coisas, né, dizendo para Jesus que ele seria herdeiro de todas as coisas,
A cruz, pela proposta de Satanás, seria dispensável, desnecessária. Jesus poderia ter os reinos do mundo por um simples ato de se ajoelhar diante do tentador. Hoje muita gente recebe proposta assim, proposta de beneplácito, proposta de afagos, proposta de cargos, propostas gigantescas, mas na verdade o fim vai ser trágico, porque foge dos propósitos de Deus, e os propósitos de Deus têm os seus caminhos, e os caminhos de Deus às vezes são caminhos de aprendizado duros, em que precisamos conhecer tudo aquilo que vamos passar e vamos ensinar lá no futuro, não é? Então eu tenho passado algumas provas, até mesmo por causa dos meus percalços, mas o Senhor tem me guardado e me ensinado. Até nos meus percalços eu tenho aprendido muito, entendendo que Deus tem o seu plano para cada um de nós. E isto tem me levado a um caminho de obediência, de temor e de resiliência constantemente, ok? Quando vamos trabalhar essa ideia, essa proposta de Satanás, nós vamos ver que a intenção dele é que Jesus fizesse logo o que Deus ainda não queria que fosse feito. Então, não era o tempo certo. Então, esse negócio de se precipitar, de atentar para fazer logo, tem que ter cuidado, porque isso é um prejuízo, e a maior parte das vezes esses prejuízos são prejuízos que atingem família, atingem pessoas, não fica só se ficasse só no reduto do maledicente, tudo bem, era ele só que ia ser prejudicado. Não, mas prejudica ele, prejudica quem está por perto, prejudica todo o processo. Então, Deus não queima etapa. Isso é importante nós trabalharmos. Não é importante notarmos que Deus não queima etapa, né? Quando vamos tirar os caminhos mais curtos para receber o que Deus tem para nós, pode custar a nossa comunhão, como eu já disse, com o Senhor. O plano dele tem, cada um para nós tem um preço, tem um propósito, tem um trajeto, não é? Para uns foi fácil em algumas coisas, para outros tem sido difícil, mas siga no propósito, siga para o alvo, foque no que Deus tem te falado por meio da sua palavra, não é? Então o preço da antecipação que vamos receber do Senhor é alto e caro, não é? Então pode desenvolver concessões para Satanás atuar em nossa vida, ou seja, como alguém diz, que dá legalidade para o diabo atuar na vida das pessoas, né? Então, ou trabalhar nos projetos, atrapalhar os projetos de Deus Deus tem para nós. Há um caminho a ser trilhado para que recebamos aí o propósito de Deus e o propósito eterno também, não é? O que Ele tem reservado para nós. E tomar atalho sempre será um desvio do caminho que nos foi proposto. Então, não na obra de Deus, nos caminhos do Senhor, não existe atalho, não é? Todo caminho é completo, todo propósito é cabal, é completo, não existe atalho. Se houver atalho, não é Deus que está fazendo, ok? Isso é bom notar. Então, os propósitos de Deus não têm atalho. Deus é atemporal, Ele não conta tempo, e por isso nós devemos seguir com as suas especificações e as suas determinações dentro da sacrossanta palavra de Deus. Em cada um de nós, Deus tem um propósito. Isso é um fato, não é? Cada um de nós percebemos isso, temos convicção disso, sabemos disso, está patente em nós, em nossos corações, em nosso entendimento, ok? Mudando o cenário, o que é isso? Ao ser derrotado por Jesus na segunda tentação, Satanás ele transporta Jesus para um outro lugar. Na primeira tentação, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele também, depois de ser tentado, aí na segunda tentação Satanás se encarrega de tirar Jesus do deserto e lhe oferecer a oportunidade de um espetáculo, ou seja, trazendo para o tempo, desafiando a palavra de Deus e lançando a parte mais alta do santuário hebreu, ou seja, no pináculo do templo. Nessa terceira tentação aí, nós vamos observar que o Senhor é levado para um monte muito alto, ou seja, então é notório que o Espírito conduz Jesus a um lugar de retiro para meditação e oração, que são elementos necessários para o ministério. Então,
Porque Satanás transporta o Senhor nos lugares onde ele teria notoriedade ou receberia atenção ou poder deste mundo, né? Deus não desejava para Jesus um ostracismo. É claro, Deus, no seu devido tempo, cumpriria como cumpriu na vida do Messias, o que também cumprirá nas nossas vidas, né? Que é, no caso, o Messias, o Cristo, viria para salvar a humanidade. Nós entendemos a salvação, estudamos a salvação até hoje, estamos trabalhando para chegar à estatura do varão perfeito. Então, não é com facilidade que as coisas vão acontecer. Haja vista que as coisas de Deus não tem varinha de condão, não tem abacadabra, né? Não, tudo é dentro do propósito específico de Deus, que Deus tem para cada um, para cada ser humano, para cada família, e assim sucessivamente. O Messias seria visto pelo seu povo, né? O Messias seria visto aí pelo povo em seu ministério. Não é errado adquirir notoriedade ou se destacar, né? Ou ser honrado, não, mas tudo a seu tempo. Quando esta situação ocorre por parte de Satanás, isso é desastroso, é perigoso, é passageiro, é aleatório. Mas quando é no tempo de Deus, Deus trabalha conforme Ele quer e Ele fará tudo, mesmo que ninguém, alguns incrédulos não entenderão, porque tem gente que é imediatista, né? Parece que nasceu de 9 meses, de 7 meses ou melhor. Não é tudo para ontem, não. Na obra de Deus tudo é paulatino, tudo é dentro do seu propósito, né? Então é preciso ter cuidado e ter discernimento para que não nos vejamos em lugares altos. Precisa ter cuidado. Tem gente que está muito alto, cresceu demais. Na verdade não cresceu, inchou, né? E inchaço nunca é crescimento. Inchaço é sinônimo de doença. Tem alguma coisa no órgão que está te causando esse inchaço, né? No quesito do corpo, né? Então, imaginando que quem colocou ele lá foi Deus, quando ele está no alto e tal. Então, o Senhor pode nos exaltar, nos honrar, mas somente quando formos maduros, não é? Quando passarmos pelas estratégias de Deus, pelos caminhos, né? Quando formos maduros o suficiente para dar-lhes aí a devida glória pelo que o Senhor, pelo que Ele opera por nosso intermédio, né? O que Satanás tem a oferecer, o que o Senhor Satanás tem a oferecer, Satanás não se aproxima de Jesus sem que ele tenha algo a oferecer. Ou seja, ele oferece a Jesus uma visão de todas as grandiosidades, né, que o mundo possui, mas sem mostrar suas mazelas, seus pecados. Ou seja, só apresenta um lado, né, desonesto, né, sarcástico, libidinoso, uma série de fatores negativos, né? Não existe um positivo, diga-se de passagem, né? Ele não mostra as mazelas. Foram mostrados ao Senhor todos os reinos desse mundo e a glória deles, né? Ou seja, tudo que eles tinham, o que seria possível de encher o coração humano, né? Aí tem sido alvo de discussão que se Jesus contemplou aí que foi uma visão, ou se ele realmente foi levado a um local onde contemplou todas as coisas que viu. Jesus foi a fonte da narrativa da tentação, né? Jesus foi desde as mais céticas descrições lá do livro de Marcos, que nós vamos observar, né? Então Jesus passou por esses caminhos, e esse cenário que, né, nesse caso aqui da terceira tentação. No tópico da lição, tópico de número 1, nós vamos ver a glória deste mundo. No tópico de número 2, não antecipe o que Deus tem para você. Já falei isso no início, eu quero repetir aqui, estou repetindo aqui. A quem devemos adorar, não é? É o tópico de número 3. No subtópico 1 diz assim, mudando o cenário. Na terceira tentação ele foi levado a um alto templo, um monte muito alto, né? E é notório que o Espírito conduziu Jesus para lá, né? Já Satanás oferece a Jesus, né, uma visão de todas as grandiosidades. Na verdade ele estava apresentando o que não é dele e o que não tinha,
né? O que não é dele e o que não tinha, o que ele nunca teve, né? Que é essa grandiosidade toda, né? Então, os lugares que ele teria notoriedade, receberia atenção, o poder desse mundo, então, você ser ovacionado, ter respeito, consideração de muitos, não é errado, de jeito nenhum. Isso vai pelo sua forma de andar, de ir, de vir, de falar, de proceder, ser humilde o suficiente para reconhecer quando erra e ser firme naquilo quando precisar falar com firmeza, ok? Então, dentro desse contexto todo, quanto das mais completas, Mateus e Marcos, eles vai trabalhar essa proposta, são as 3 tentações, né? Eles trabalham tanto Marcos como Mateus, Marcos e Lucas, eles vão trabalhar isso aí. Lucas destaca que na tentação do Senhor as seguintes palavras de Satanás: dar-te-ei a ti este mundo e tua glória, porque me foi dado, entregue e dou a quem quero, não é? Entendendo que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, não é? E se apropriando aí de algo que não era dele, conforme eu disse. O salmista no Salmo 115, no verso 16, diz: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu, é dele, e deu aos filhos dos homens. No entanto, tudo que Satanás estava tentando apresentar para Jesus não era dele, né? Ele estava tentando apresentar, como diz hoje no ditado popular, estava dando bom dia, tentando dar bom dia com o chapéu dos outros, né? Então Satanás nada teve, né? Até porque é uma criatura, né? E ele não tinha nada para apresentar, ele estava tentando apresentar para Jesus o que não era dele. Ele esteve sozinho, né? Sendo tentado. Jesus esteve sozinho sendo tentado e nenhum outro ser humano presenciou os acontecimentos tratados, né? Existe até um livro da editora Paulina, um livro muito interessante, muito bom, e tenho esse material, As Testemunhas Oculares. Esse livro é mais voltado para a questão da morte do Cristo e da sua prisão, enfim, mas é um livro muito interessante, onde vamos trabalhar um pouco sobre essas personalidades que viram Jesus em alguns atos assim, de sendo tentado, em dificuldades e tal, entendeu? Recomendo o material, muito bom, um livraço, diga-se de passagem, uma obra incrível, muito bem. Então, portanto, vamos ver que na primeira fonte primária ele nos leva a crer que no que foi escrito, Lucas realça que no seu evangelho que Satanás disse: dar-te-ei todo este poder e a sua glória para mim, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Veja o que é que ele estava falando. Quem entregou a ele a glória? Ninguém, ele não tinha nada. Lucas capítulo 4, verso número 6. Mateus não resiste a esses dizeres, né? Diga-se de passagem, mas isso não diminui a força da narrativa do texto, mas a tentação ela permanece no mesmo ímpeto. Então não tira o ímpeto da tentação. Fazer com que Jesus se curve, aí a intenção era fazer com que Jesus se curvasse para render-lhe adoração, não é? É uma criatura desviando-se da adoração devida ao Senhor. Então vamos pensar, montar aqui um cenário e pensar na cena. A criatura tentando fazer o que é Criador se curve diante dela. Imagine só, entendeu? Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou no mundo com a maldade e o pecado, apropriando-se de algo que não era dele, não é? Os céus os céus são dos céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens, e os filhos dos homens se deixam levar pelas mentiras de Satanás e aproveitam para implantar neste mundo toda a sua maldade. Então a terra é do Senhor, não é? O mundo inteiro jaz no maligno, conforme está escrito, né, em 1 João capítulo 5, no seu verso de número 15 a 19. Podemos ainda entender que, se você já perguntou se Satanás era de fato o possuidor de todas as coisas, e se de fato estava ele no controle de todas as coisas mesmo,
e a ponto de poder oferecer a ele quem bem o desejasse, né? Às vezes essas perguntas é respondida, né, na tentativa, apelando sim para Efésios 2, versículo 2, né, onde Satanás é caracterizado aí como o príncipe da potestade do ar, conforme vemos em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. Né? Então, quem afirmar que o mundo todo está posto, o poder de o maligno, ou seja, ainda ele se colocar num lugar como que fosse dono de tudo, né? Onde o grande adversário se auto-apresenta como proprietário legal e governante de tudo. Não, esses intérpretes aí se apoiam no fato de que Jesus, em sua resposta em Mateus capítulo 4, verso 10, não disputou de modo específico a reivindicação de Satanás. Satanás está disposto a ceder o seu domínio, sua poderosa influência, seus reinos juntamente com todas as suas glórias e riquezas, né? Para que Jesus os possuísse e os controlasse. Isso, pelo menos, é que ele disse. Ele faria isso com uma única condição, né? Se prostrado diante de mim e adorasse. Veja só a audácia do maligno, né? William Hendricks, ele vai trabalhar na sua proposta do comentário de Mateus. Ele diz assim: o Messias não precisa de forma alguma sofrer nem coroa de espinho, nem agonia, nem a cruz. A resposta vem como uma flecha: vai-te, Satanás. Né? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarei culto. Jesus foi sumário. Ele tinha convicção o que tinha que fazer aqui e o que era para dizer quando precisasse falar. E ele foi sumário. Vai de Satanás. E repreendeu todos os atos libidinosos do diabo. Não é? Que Satanás pede a Jesus, com certeza, a visão que Satanás mostrou deveria ser muito instigante, ou seja, um pequeno gesto de adoração seria suficiente para que o inimigo conseguisse desviar o que desejava. Aliás, se Jesus fizesse algum aceno de gracejo para ele, ele ficava se sentindo alguma coisa, porque ele poderia dizer que fez isso com um heroísmo, né? Porque fez o Senhor Jesus o prostrar, o adorar, enfim, coisas do tipo, né? E ele realmente não conseguiu tirar isso de Jesus, até porque o propósito de Deus não cai por terra. Ninguém pode mudar o propósito de Deus, né? A busca dessa adoração humana é um combustível para a vaidade satânica, né? Ele oferece algo em que os homens se interessam e os fisga como um peixe em um anzol. Então Satanás não pede a Jesus que deixasse de adorar a Deus. Ele não exige adoração, né, integral. O tempo todo ele pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e adore. É o que está no texto. Então, era somente um simples movimento corporal, mas que indicaria muita coisa. Se pensarmos que nossos gestos costumam demonstrar os nossos estados de espírito, então ajoelhar-se diante do diabo seria uma adoração, né? Então o inimigo ele continua desejando a adoração de todos principalmente os servos de Deus, para que ele, com a adoração dividida, já surta aí um efeito desejado, pois sabe que um coração dividido vai tentar agradar os dois senhores. Isso não é de Deus. Deus não aceita adoração múltipla, dividida, multipartidária, ou seja, aqui tem um, aqui tem outro de um só adorador. Negativo. Ou é de Deus ou não é nada. Ou é salvo ou é perdido. Ou é crente ou não é crente. Ou é Deus ou Satanás. Ponto. Não tem, a Bíblia não tem esse tipo de facilidade, porque se é que é facilidade, né? Então Satanás não se contenta ao ver a pessoa adorando a Deus, né? Ele quer que destruí-la para adorar ele também. Ele se opõe a se tentar contra tudo que se chama Deus, conforme está escrito em Tessalonicenses, né? Em Tessalonicenses, capítulo de número
2, versículo 4, busca oferecer aí com o Senhor para receber a adoração devida somente ao Eterno. Então, seu objetivo é confundir aqueles que buscam a Deus, de tal forma que venha abrir mão a alguns valores, não é, para receber o que precisa. Ele que busca ao Senhor, aqui ele sabe que quem busca ao Senhor com o coração dividido vai contra a orientação do próprio Deus. Então Deus não aceita dividir-se a adoração, né? Porque a Bíblia diz que ninguém adora o Senhor ou há de agradar um e desprezar outro. Então a ideia do diabo, do inimigo, era fazer isso. Ele sabe que a orientação de Deus é adorar somente ao Senhor, entendeu? Então, porque bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar ao fim de que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Assim diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei todas as nações de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29, versículo 11 até o versículo 14. Então, ao falar acerca dos cativos de Babilônia, por exemplo, o profeta mostra que o povo de Deus só acharia quando buscasse de todo o coração. Ok? Então, Satanás mais uma vez perdeu mais uma. No tópico 2 diz assim: não antecipe o que Deus tem para você. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás, conforme já disse, né? O mundo que Jesus veio para salvar, que era o mundo esse? Segundo está escrito, Satanás é o príncipe deste mundo, porém ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque o príncipe deste mundo já foi julgado, conforme está escrito, já está julgado, conforme está escrito em João, capítulo 16, versículo número 11. Jesus não demitiu Satanás quando ele mostrou os reinos deste mundo. Ele disse que tinha autoridade sobre eles. Os filhos de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, o Salvador não perdeu tempo discutindo com o diabo. E tem gente muito fazendo isso, perdendo tempo discutindo coisas que ele não consegue resolver, que ele não tem. Se Jesus veio com um propósito, se o diabo tinha o dele, para Jesus não interessava absolutamente nada. Ele falando ou não ia fazer diferença, como não fez diferença nenhuma pelos propósitos que Jesus veio. Então Jesus estava focado naquilo que ele ouviu do Pai para transmitir aos corações dos pecadores que ele salvou, dos quais eu sou um deles, né? Sou um deles. Então Jesus não estava nem aí com as indecências. O Satanás simplesmente foi tolo e se entregou todinho, mostrando tudo o que ele queria, e veio realmente a se entregar e não teve os seus objetivos concluídos, né? E assim sucessivamente. Então Jesus não desmentiu ele, né? Na verdade, o Salvador não perdeu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve-se o foco no que era essencial. Então o Senhor teu Deus adorará. Ele disse: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarei culto. Está escrito isso. Então Jesus quebrou ele também na palavra. Mateus capítulo 4, verso 10. Satanás, ele tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus, ele não teve êxito para que tomasse um outro atalho, cortasse o caminho, tomasse um outro rumo. Não, seu ministério terreno sempre foi submisso ao Pai. Veja a visão materialista do diabo, não é? Que quando tentou Jesus, pensando que Jesus ia ficar com o olho gordo pelas coisas que ia ver materialmente falando. Não, o propósito era divino, né? O divino é superior ao material, isso é fato, né? Então o propósito divino, Jesus, o que olhou não, ele deixou para lá e também não ficou debatendo se vai, se não vai. Então isso é uma atitude sábia, um aprendizado muito interessante. Se não cabe a você, não é de Deus, nem debate, deixa passar, né? Deixa para lá, que é um negócio que vai ser dissipado, né? Ou mais cedo ou mais tarde, isso vira balela, né? Como já é uma balela, então isso vai ao vento, né? Palavra jogada ao vento, né?
Se tivermos prostrados, adorares apenas uma vez. Essa é a ênfase do grego, do verbo grego que diz assim, né? Não é uma atitude parcial, mas com inteireza. Jesus trouxe isso não de forma parcial, mas de forma inteira, de forma cabal, não é? Se tiverdes prostrados e adorar Satanás apenas uma vez, então teria aí desfrutado toda a glória e qualquer sofrimento. Satanás sempre quis receber adoração, pois sempre quis ser igual a Deus, né? Isaías capítulo 14, verso de número 12 a 14, adorar a criatura em lugar do Criador. A intenção do diabo é exatamente isso, fazer a criatura com o Criador adore a criatura, ou a criatura submeta, ou o Criador se submeta à criatura, enfim, conforme vimos Isaías trabalhando essa proposta aí. Adorar a criatura em lugar do Criador é uma mentira que o governo desse mundo, nosso mundo, nos dias de hoje, não existe atalho para a vontade de Deus. Existem caminhos, e o caminho é único só. E Jesus é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É o que está escrito. O resto é balela, ok? Se desejarmos participar da glória, devemos participar também, antes da glória, participar do sofrimento, conforme Pedro capítulo 1, versículo número 5 a 10. Como príncipe deste mundo, Satanás tinha autoridade para oferecer os reinos o reino a Cristo, João 12, 31. Né? Mas Jesus não aceitou a oferta, o Pai já havia prometido o reino ao seu filho, então pede-me o que eu te quero, que te darei as nações por herança, está escrito no Salmos de número 2, versículo número 8, não é? Então Satanás chegou atrasado mais uma vez e foi dilacerado, né? Então vamos encontrar a mesma mensagem, a mesma promessa em Salmos 22, versículo 22 e 31, que é o Salmo da Cruz, é conhecido como o Salmo da Cruz. O Aroísmo vai trabalhar essa proposta quando ele diz: Jesus refuta com Deuteronômio do 6,13, o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Satanás não havia dito nada sobre prestar culto, mas Jesus sabia que toda adoração implica em servidão. Então, o Aroísmo vai trabalhar isso aí, trazendo essa visão interessante para nós. Então, adoração e serviço andam juntos. Adoração e serviço, ele é simultâneo, andam juntos, né? Porque não podemos antecipar o que Deus tem para nós. Deus não utiliza do caminho de Satanás, enquanto Satanás tenta seduzir os homens, mostrando o que eles podem usufruir temporariamente e sem dizer o que lhe aguarda na eternidade. Então, Deus mostra, né? Deus mostra o que está reservado aos que andam em seus propósitos e caminhos. Satanás não fala nisso, ele oculta, não é? Mostrou só o presente e no futuro esquece, não é? Então Satanás se vale da sedução, do engano, para atrair os incautos, para mentir, para mostrar o que não tem, não é? Para aqueles que já estão acostumados com mentiras, com pecado, com afagos mentirosos, ele age oferecendo a tentação e depois age como acusador. Se a pessoa cair em pecado, ele é o acusador. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito de Deus continue nos guardando e que possa estar aí aprendendo a cada dia com o Senhor nosso Deus, ok? Então, o mundo, né, que Jesus veio para salvar é o que ele pretende levar consigo, né? E vamos estar submissos debaixo da potente vontade de Deus. Um abraço a todos e até a próxima aula, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.